Aqui. Sejam muito bem-vindos! E hoje eu tenho uma notícia bombástica para dar para vocês. É para dar ibope, é para dar corte, é para dar views, é para dar curtida. Eu sou o Carlos Ruas, de um sábado qualquer. Tem aqui meu amigo Pirula! Seja muito bem-vindo, Pirula. Também estou surpreso, quero saber qual que é essa notícia bombástica aí. Uma notícia bombástica que vai estremecer os pilares de quem conhece os 3 elementos. Isso pega metade do planeta, praticamente. Ok, vamos lá. Eu não sei se eu estou preparado para isso, mas eu quero dizer que eu tenho poderes paranormais. Pronto, falei. E para os anormais, não tem? É só para os normais. Ai, meu Deus do céu. Eu não sei por que me deu a vontade de fazer isso aqui. É por quê? Então, eu também. Ruas e Pirula, amigos de montão. Você vai se divertir com tanta confusão. Piada interna, entendedores entenderão. Entendedores entenderão. Algumas pessoas estarão com saudade disso. Lembra o Pink Cérebro, que quando tocava um sino, eles começavam a cantar uma musiquinha? Era irresistível. Lembra disso? Lembro. É tipo a gente, eu joguei o bully, eu sou o biquinho. Piada de tiozão, piada sem graça, a gente... Ruas e Pirula, amigos de montão. Realmente é uma coisa meio mas, gente, é sério. Eu sei que a gente tá brincando aqui, para tentar trazer um certo alívio pro momento, mas apesar de eu ser um apaixonado pela ciência, eu estar fazendo parte de um podcast de ciência, eu estava escondendo isso esse tempo todo. E escondeu muito bem. Com medo de como seria julgado, mas eu quero provar para vocês, diante das câmeras, que eu não estou mentindo, que eu tenho poderes paranormais. E eu tenho aqui Pirula, um dos maiores céticos do Brasil, que vai ser o voluntário da plateia, que eu vou poder demonstrar os meus poderes paranormais. Ok, estou mais surpreso ainda. Então vamos lá. Eu quero que vocês vejam aqui na mesa que eu tenho algumas coisas aqui. Por exemplo, eu tenho 2 esponjinhas. E Pirula, eu quero que você escolha uma dessas esponjinhas, a da esquerda ou a da direita. Só me mostra, só aponta para ela. Tá bom, você quer da esquerda, certo? Então, ó, a da direita vai ser a minha, certo? E a da esquerda vai ser a sua. Quero que você segure bem forte, aperta ela. Ok. Agora que começa o poder da mente. Tem que bufar também. Eu tenho o poder de transferir o material para outro lugar. É quântico. E com o poder da minha mente. Ok. Sabe reverter o fluxo da cachoeira? O Shiryu fez isso, né? E eu sigo esse conhecimento adiante. Muito bem. Continua apertando. Chega mais para cá. Ok. Eu não sei se você consegue sentir a energia da esponja passando da minha mão para a sua. Você está sentindo que tá mudando? É uma essência. Essência. É ectoplasma isso. É ectoplasma. Ó. Agora, por favor, abra sua mão. Aê! As 2 na sua mão. Isso é uma das evidências irrefutáveis dos meus poderes paranormais. Um outro que eu quero demonstrar, eu quero mostrar que eu tenho aqui um anel que eu não trouxe de casa. Esse anel é do Fábio aqui da produção, que ele me cedeu neste momento. E eu quero demonstrar uma outra evidência do meu poder paranormal. Eu vou esticar bastante esse anel até ficar ponta a ponta, ok? Tá vendo? Ok? Poderes da física, né? Caiu, escorregou. É assim que a física funciona. Mas a gente consegue quebrar a física com o poder da mente, com a telecinese, com o paranormal. Eu vou deixar ela bem aqui no meio. Eu quero que você agora dê um close aqui. Tá todo mundo vendo o anel? Eu vou tentar, com o poder da minha mente, tentar fazer ele subir, em vez dele cair. Ó, fixa no anel. Ó. Olha só, um pouquinho. Né? Eu tô ainda exercitando, tô no módulo 2 ainda do poder da telecinese. Mas subiu. Subiu, né? Quem precisar subir outras coisas, eu cobro muito barato. Telecinese, paranormalismo. Entendi. Né? Então, dá para enriquecer com isso. Pois bem... Muitos enriqueceram. Muitos enriqueceram. Então, meus caros, isso comprova que eu tenho poderes paranormais. Eu estou super convencido. E teve muitas pessoas... Isso você fez isso daqui com o poder da mente? Então, quando eu era... Agora, me abrindo um pouco mais... Quando eu era adolescente, eu fui mágico amador. Eu fui palhaço, malabarista e mágico amador. E eu fiz muita mágica de palco.
né? Eu tinha muitos acessórios, eu conseguia fazer muitas pirotecnias. Então, uns 20 anos enferrujado, mas eu tinha uma paixão muito grande por mágica e hoje eu tenho uma paixão muito grande por ciência. E por eu ter essas paixões, eu também sou apaixonado por um cara chamado James Randi. Ah, eu já estava esperando um elogio. Pois é. São os olhos azuis do Chico Buarque e James Randi, minhas grandes paixões. E o James Randi, ele usava mágica e ciência para tentar desbancar picaretas e charlatões. Dedicou a vida inteira para isso. Mas antes de eu começar a falar sobre James Randi, e vocês pegarem um gancho do porquê que eu estou fazendo isso aqui para vocês, antes eu quero falar de uma coisa que não é magia, mas é tecnologia. Ah, feiticeira, muito bem. São os cursos da Alura, a maior escola de tecnologia do Brasil. É com você, nosso enviado correspondente Emílio. E uma coisa que você que está assistindo tem que lembrar é que o patrocinador desse vídeo é a Alura, a maior escola de tecnologia do Brasil. E a Alura nos apoia faz tempo, isso é fundamental, por isso que o nosso projeto é tão legal e o da Alura também. E a Alura também te ajuda com vários conteúdos. Você pode aprender programação, você pode aprender edição, pode aprender diversas linguagens de programação, pode aprender front-end, back-end, gestão de pessoas. A Alura tem um catálogo de cursos muito interessante. Então clica no link que está aqui embaixo que você vai conseguir 15% de desconto. E é isso aí, muito obrigado, Emílio. Estamos de volta aqui. Ok, agora para esse breve você anúncio. Pôs a mão na orelha pra, sei lá, tô com dor no ouvido, né? É o correspondente. Tem que botar a mão na orelha. Muito bem. Tá na Constituição brasileira. Chamou o correspondente, tem que botar a mão na orelha. Ok. Pois bem, James Randi. James Randi, vocês têm que conhecer. Vocês têm que conhecer esse cara. O incrível Randi. O incrível Randi. Amazing Randi. Que no Brasil ele não é muito conhecido. Muitos conheceram ele pelo quadro do Fantástico. O quadro do Fantástico. Aquele velhinho que dava 1 milhão para quem comprovasse um fenômeno paranormal. Alguns lembraram agora de quem que é ele. Com certeza. Aqui no Brasil ele só chegou nesse quadro. Mas nos Estados Unidos... eles fizeram vários quadros com ele. Fizeram. Eu lembro aqui no Brasil, o quadro que ficou mais famoso, né, era ele em que eles... Bom, na verdade, assim, começaram chamando uma pessoa que era um mágico, tal, não sei o que, pra ele desbancar, ele desbancou, né, mas o cara dizia que tinha poderes. E depois, eles pegaram o Homem do Ra, que era o Thomas Green Morton. Poucas pessoas vão lembrar dele. E aquilo, pra mim, foi muito revelador. Porque foi assim... eles fizeram uma reportagem inteira na Globo, no Fantástico, com o Cid Moreira. Ai, que incrível. Thomas Greenmore. Eles pegaram essa reportagem inteira, mostrando todos os feitos incríveis que o Homem do Ra conseguia fazer. E aí você fica, uau. E ele ficava só no Serginho Malandro lá, ele ficava, só fazia isso. Acendia a luz. Pra quem não sabe, ele fazia um clarão que não tinha uma fonte específica, do nada um clarão. Ele fazia e um clarão. Aí tinha cheiro de alfazema antes dele chegar nos lugares. Uhum. Ele dirigia melhor, não é que ele dirigia, ele ficava no carro e o carro em movimento, sem ninguém do lado, sem ninguém no motorista, ele no banco do passageiro, o carro dirigia sozinho. E o Fantástico fez toda uma reportagem mostrando como que esse cara tinha poderes paranormais que ninguém sabia explicar, como ele era incrível e estava conquistando o coração de vários cantores e atores e pessoas conhecidas, principalmente lá do Nordeste, para o Nordeste e Rio de Janeiro também, né? Sim. Para, enfim, fazer sessões de cromaterapia, de coisas assim, que eram luzes. Aí tem que fazer curso. Eram cores, eram coisas assim. Mas era assim, para tirar tudo de ruim que tem em você. Sim. Para deixar você mais alinhado. Energia ruim, ectoplasma ruim, espírito ruim, seja lá o que for. Tudo isso. Aí beleza, aí chamaram o James Randi. E o James Randi falou, tá bom, ele faz isso na minha frente, ganhou $1 milhão. Cara, o cara começou a enrolar. Ele foi até o Instituto do James Randi no domingo. É sério, ele foi no domingo, jogou a alfazeminha lá e falou, estamos aqui no negócio do James Randi. Pessoal, por que ele veio no domingo? Aí o Fantástico, eu acho que ficou meio puto, né? E começou a fazer a coisa que ele deveria ter feito desde o começo. Chamou mágicos profissionais. Pra tentar. E eles falaram assim, olha,
isso daqui, como que funciona? Cara, sem brincadeira, eles pegaram coisa maravilhosa por coisa maravilhosa que o Thomas Green Morton fazia e foram desbancando. Chamaram um mágico X, um mágico Y, e ele foi falando, não, ó, esse garfo aqui, ele não é um garfo normal, eu não vou entregar como faz, mas é um truque. E ele foi falando que ele tinha um pé de cabra, que ele ia dirigindo enquanto ele estava no banco do passageiro. Não, e esse clarão é tipo um flash de máquina, é um aparelhinho. Um aparelhinho que é tipo um flash de máquina, mas que o flash de máquina, ele mostra a fonte. Quando dá o flash, tira a foto, você vê aquele quadradinho, você vê que veio da máquina, mas eles criaram um flash de máquina que não mostra a fonte. Você só vê um clarão e não sabe de onde veio. É um aparelhinho que você aperta. Aí tá com a mão no bolso, aperta, plum, clarão. Não, tanto é que tinha uma filmagem dele apertando por engano. Ele apertou por engano, apareceu... Sem o Rá. O Rá, e aí ele... Apareceu ele... Oh, Rá! É que foi delay. Né? O ping tava... Né? O Rá só veio depois. E descobriram que ele pagava os garçons dos lugares onde ele ia para deixarem um cheirinho de alfazema antes dele chegar. Falei assim, ó, daqui 5 minutos... Porque assim, vocês têm que se reportar a uma época em que não tinha celular. Sim. Em que não tinha... Internet para você saber como fazer essa mágica. Exato. E aí você tinha que combinar com as pessoas antes. Ninguém parava para pensar. Porque hoje, você bate um fio, manda um WhatsApp, a pessoa faz. Naquela época não, você tinha que ir até o lugar, combinar um horário, e a pessoa ia naquele horário, fazer as coisas... Olha, a mágica, o legal, o sobrenatural, ele encanta, a mágica seduz. O seu nível de sedução é tão grande quanto o nível de interesse quando você vê que, na verdade, fazia parte da realidade. Aquilo não era mágico, né? Quando o truque é revelado. Por exemplo, se eu falo que minha mão é magnética, que essa caneta, por exemplo, ela pode grudar na minha mão, pega essa câmera aqui na minha frente, por exemplo, se eu seguro a caneta com o meu dedão, certo? Coloquei aqui. Se eu aperto o meu pulso bem forte, e se eu solto o dedão devagarinho e ela continua grudada, aqui ó, continua grudada, a pessoa fica, nossa! E aí quando você revela, pode ser a coisa mais estúpida do mundo. Porque o nosso cérebro é absurdamente fácil de ser enganado. Às vezes, a mágica mais simples é a que mais engana. Eu lembro que tem aquela mágica que você pega um paninho e bota aqui, e 1000 coisas ocorrem entre você e o paninho. Aparece um globo girando assim na frente do paninho. É uma concha de cozinha que o cara pendura no cinto e fica com a concha de cozinha assim, Isso é meio... E a pessoa vê um globo voando pra lá e pra cá. Isso naquele é meio paninho. Um globo sugestivo. É a concha de cozinha. Então, assim... A questão é você fazer rápido o suficiente e distrair as pessoas para elas não prestarem atenção nos detalhes, né? Sim. Tanto é que depois que começaram a filmar as mágicas, a coisa começou a ficar um pouquinho mais difícil pros mágicos, começou a ficar né? mais complexo. Aí tem que fazer um take só. Também, para passar credibilidade. Se troca de take, pode editar em programa de edição. Mas, pois bem, o James Randi, ele era um mágico, ilusionista, escapista, ou seja, ele, assim como o Houdini, ele tentou bater recorde de Houdini, de se colocar dentro de um caixão selado e colocar dentro de uma piscina. Ele bateu o recorde, ele ficou mais tempo que o Houdini dentro do caixão. Ele bateu um outro recorde do Houdini de sair de uma camisa de força em tempo recorde, pendurado numa corda para um helicóptero, embaixo as cataratas do Niágara. E tava ele lá. Então, ele era um cara que desafiava a morte o tempo todo, assim como o Houdini fez. E morreu com quase 100 anos, né? E morreu quase 100 anos. Ao contrário do Houdini. Ao contrário do Houdini. O Houdini não teve tanta sorte. Pois é. Então, assim, ele foi um mágico que ele teve uma certa fama nos Estados Unidos, não chegou a ser o Houdini que esse nome se eternizou, mas ele foi um mágico que impressionou muito nos palcos nos anos 50. E quando ele se aposentou, com 60 anos de idade, ele resolveu se dedicar a combater o charlatanismo, porque isso incomodava muito ele. Ele, como mágico, ele sabendo como enganar o cérebro humano, ele via muitas pessoas explorando outras pessoas, usando mágica e falando que era paranormal. É legal que a definição dele de mágico, ele dizia que ele era um mentiroso honesto. O mágico é um mentiroso honesto, porque ele fala que vai te enganar e te engana. A diferença do mágico e do paranormal é que o paranormal não fala que vai te enganar. Ele acha que ele te convence que é verdade. Exatamente, é a única diferença. Então, ele ficava tão pé da vida com esses charlatões, porque ele como mágico, ele sabia o que o cara fazia, que ele falou, ok, tô aposentado,
eu vou fazer uma guerra santa contra esses caras. Eu lembro de... Bom, na internet tem alguns, né? São poucos. Eu fiquei tão triste, porque eu já fui buscar várias coisas do James Randi Como na é muito internet. antigo, são programas de TV dos anos 60, 70, é pouca coisa que É se pouca tem coisa, no YouTube. Tem uma do cara que eu achei interessante, que é um cara que tinha até um cabelinho meio do He-Man, assim, que ele falava que ele conseguia mover as páginas de uma lista telefônica sem mexer nela. E aí o James Randi fala assim, ó, eu não sei como você faz. Eu não tenho como saber, mas eu presumo que você sopra. James Hendricks era o nome desse cara. É o nome desse cara? Foi um cara que lutava Kung Fu, era expert em artes marciais. Ele impressionava, essa coisa de fazer flexão com o dedão, pular e chutar a cesta de basquete. Ele tinha um porte físico realmente que impressionava, né? Uma saúde que impressionava. E aí ele falou, mas isso aí envolve também poderes paranormais. Quando ele viu que ele começou a ganhar fama, ibope e televisão, porque talk show só queria saber de Ibope, então não tinha interesse em saber se aquilo era verdade ou não. Era tipo Gugu e Faustão, topa tudo por Ibope. Então bota ali o cara que consegue virar a página com o poder da mente. Dane-se se é verdade ou não, esse cara vai dar Ibope. E aí ele começou a aparecer em talk show. E aí finalmente um talk show sensato. Porra, vamos chamar o James Randi para fazer um contraponto. Quer continuar? Então, não, o que eu lembro que era isso. O cara mostrava como que ele mudava a página do livro, e o James Randi chegava e falou assim, ó, eu não sei como você faz, mas eu presumo que tem alguma coisa a ver com fluxo de ar. Ou por causa da sua mão, ou porque você sopra. Pode ser que você não esteja... Ele faz até um teste antes, né, de que o cara soprava, o cara põe um negócio na boca, tal, coisa assim, e fala assim, tá, eu não descobri como você faz. Mas vamos fazer o seguinte, vamos encher de isopor em volta. Vamos ver se você dobra o negócio, a página sem voar nenhum isopor. Foi assim que ele desmascarou e aí o cara ficou, não, eu não consigo. Não, as energias não estão equilibradas. Aí ele falou assim, eu falei, eu não preciso... E foi interessante ele fazer isso, porque aquilo é muito teste de hipótese científico. No sentido assim, ele não explicou como que o cara fazia para virar a página. Tipo, o truque não foi revelado em sua essência, mas ficou óbvio que era um truque. Só isso já era o suficiente. Ele não precisava saber como que o cara soprava. Ele só precisava provar que aquilo tinha a ver com uma mudança no fluxo de ar que mexia a página do livro. E o cara assumiu a fraude depois. Ele foi desmascarado pelo Randi. Ele deu essa desculpa, né? De as energias não consigo mais fazer. E realmente, ele tinha uma habilidade muito boa em soprar sem fazer fu com a boca. Ele parado assim... Ele jogava uma fonte corrente de ar pela boca que virava as páginas dos livros. De boca fechada, praticamente. Não, só um pouquinho. Ele deixava uma pequena abertura e deixava tudo congelado, assim. Sabe? E aí as páginas viravam, o lápis virava na mesa, girava na mesa. Era vento, ele soprava. Mas as pessoas não percebiam, porque ele deixava o rosto poker face, sabe? E aí o Randi falou, bem, eu acho que ele sopra, então vou botar isopor bem leve, que se ele soprar vai voar isopor para todo lado e a gente vai ver que é na verdade uma corrente de ar e não um poder da mente. E aí ele fala, não consigo. E depois de uns anos ele assumiu que ele realmente tinha essa coisa. Ele tinha feito um culto paranormal, esse cara. E mesmo ele assumindo, ele ainda tentou ganhar Ibope porque, olha, eu tenho um grande poder em soltar vento pela boca sem demonstrar. Nossa, ainda é um feito extraordinário. Muita gente também tem esse poder de soltar vento, mas não é bem pela boca, mas tudo bem, né? Sem ninguém perceber. Um dos maiores vilões do James Randi, o arqui-inimigo, foi Uri Geller. Uri Geller, eu ia falar do Uri Geller. Porque ele foi um dos caras mais famosos que né, ele entortava colheres. Então, nos anos 70, 80, o Uri Geller enriqueceu, ficou milionário indo para talk show entortar colher. A profissão dele era, eu sou entortador de colher. O que acontece? Quando uma mágica nova surge, ainda mais quando não existia internet, ninguém tinha acesso a essas novas mágicas, facilmente alguém podia se aproveitar disso, dessa mágica nova, e falar que tinha poderes paranormais. E assim, o Uri Geller, ele pegava uma colher, ficava esfregando a mão, pluk, a colher quebrava no meio. Quase derretia ali na mão dele. Quebrava em dois. E era uma novidade. Hoje em dia, qualquer mágico entorta a colher, sabe? Não é um talher convencional, né? É um talher feito para isso. Pode ser convencional. O Uri Geller, ele pedia para, antes do talk show começar, ao vivo, eu quero ter contato com as colheres antes.
numa sala fechada. Ele preparava as colheres. Não precisava ser dele. Podia ser, trouxe essas coisas. Tudo bem. Se você mexe a colher assim, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo... Você deixa ela frágil. Vai deixando ela frágil, o centro ali frágil, chega a esquentar. Esquenta, e chega uma hora que começa a ficar mole. Fica mole, ploc, arrebenta. Então, Antes de arrebentar, ele segurava... Falta um último movimento pra arrebentar. Opa, parou, bota na mesa. Podemos começar? Pode levar lá, já estou me preparando. Ela ainda mantém ali muito quente, ela ainda mantém esse estado durante muito tempo. Aí ele chega lá na hora, pega, começa a esquentar assim, esquentar, aí começa a ficar mole. Ela já estava no limite ali, né, de romper. Ele deve ter perdido muita colher no processo. E aí teve um talk show, e o James Randi sempre desafiou Uri Geller. Mas Uri Geller, obviamente, como um bom charlatão, sempre recusou suas investidas. Sempre recusou. Até que um talk show, o apresentador era cético, e ele ligou pro James Randi. Olha, Uri Geller vai vir aqui. Uri Geller. Uri Geller, porque Uri, coitado. Uri. Porque o Não é Yuri, Yuri. Não, porque o Yuri, que é meu amigo, ele ficava ofendido. Você fala, você tá me chamando de charlatão, cara. Não, é Uri Geller. E aí, ele ligou pro James Randi. Tipo, o que eu faço pra ver se ele é o charlatão ou não? Aí o James Randi falou, surpreende ele. Traz as colheres na frente dele na hora do talk show. Sem ter a preparação dele. E o cara fez isso. Era John Carson. Se botar John Carson no YouTube e Uri Geller, vai mostrar o Uri Geller sentado. E aí o John Carson, a gente trouxe umas colheres aqui, ó. Eu sei que você preparou essas aqui, mas a gente trouxe essas aqui também, botou na frente dele. Aí ele dá uma travada assim. Você consegue mexer? Isso aqui. E aí ele fala, eu tô fraco hoje. Ele dá desculpa que ele tá fraco. Que pilantra. Exatamente. Não teve a preparação. Então, assim, ficou evidente que, e como era uma coisa recente na época, que era um truque de mágica bobo. Mas você sabe que o Uri Geller, ele começou a processar as pessoas. Até hoje, acho que ele faz isso. Quando o cara é um charlatão, ele quer calar a pessoa de uma forma muito agressiva. Mas foi muito assim, porque ele... Assim, o cara lá, o cara do Kung Fu ali, ele foi obrigado a admitir. Porque ficou muito feio. O Uri Geller ficou mais ridículo ainda, porque ele não quis admitir e tava óbvio isso. Tava muito óbvio. Até hoje ele não admite. Até hoje. E ele tá processando pessoas. Ele processou Randi em 15 milhões. E, obviamente, perdeu. Obviamente. Perdeu, ainda teve que pagar 120 mil. Aí ele processou a instituição do Randi. Aí perdeu de novo. Cara, o cara tá muito louco, velho. Ele alegava que, assim, ele chegou a um ponto que ele... Aí depois, milionário, né? Já não fazia mais nada. Mas ele falou, veja bem, James, os mágicos fazem isso com mágica. Eu faço com paranormal. Sempre tem uma fuga. Sempre tem uma desculpa, né? Sempre tem. Isso é uma coisa muito pesada. Mas o lance do Thomas Green Morton, pra mim, foi muito revelador. Para começar, que o próprio Fantástico se tocou, e eu acredito que aquele monte de artistas e cantores que estavam lá se consultando com ele, devem ter ficado com uma poker face também, aquela cara de bunda falando, porra, esse cara é mais um picareta. Mas o que mais me chamou a atenção, e isso também é algo que pra mim, já naquela época, eu era adolescente, né? E isso me mostrou algo muito pesado, foi como que a televisão, ela podia vender o que ela quisesse. Sim. A Globo fez um programa num domingo em que você terminava o programa tendo certeza que o Homem do Rato tinha poderes. Sim. 2 semanas depois, teve uma semana que fizeram essa pataquada aí do James Randi, o cara foi lá no domingo, tal, não sei o quê. Na verdade, deu acho que umas 2 semanas de intervalo. Na 3ª semana, a Globo faz uma matéria impecável, desmontando tudo que fizeram. E aí aquilo foi muito revelador. Porque eu lembro que na hora... né, o meu pai viajava muito a trabalho, né? Então era muito raro a gente ter momentos de jantar, assim, né? Então geralmente no final de semana eram os dias que a gente estava junto. Meu pai olhou aquilo e falou assim, então por que 3 semanas atrás os caras fizeram a matéria para convencer a gente de que ele tinha poderes? E agora, por que eles não fizeram isso antes? Entendeu? O que eles levaram? O que a desconfiança do meu pai era o que a Globo tinha levado com isso. Eu acho que a Globo não levou nada. Simplesmente é a editoria. É para esticar esse assunto também, né? Não, vamos convencer as pessoas, depois vamos desconvencer para esticar, não? E o negócio também, voltando para o teu assunto principal, as pessoas gostam de poderes.
Quantos sim. editores da Globo não estavam caindo no papinho do Thomas Green Morton? Por que chamaram ele lá? Não só chamaram nesse ele papinho. lá porque talvez algum diretor da Globo, Tilelê, que foi lá, voltou todo feliz, deve ter falado: a gente tem que fazer um programa com o Thomas Green O Morton. João de Deus tá aí também para mostrar quantos documentários, quadros Exato, etc. a Oprah lá que fez. Cara, sem brincadeira, provavelmente foi isso. Você não imagina? Você é do Rio de Janeiro. Não, Você não imagina que algum diretor da Globo foi lá, se consultou, É muito possível. fez uma sessão de cromoterapia, de luzes, e É saiu muito possível. maravilhado. E aí fez. Só que aí, em algum momento, puseram o James Randi, e aí devem ter achado muito estranho, porque falaram, porra, por que o cara não vai lá e mostra logo? Por que o cara não pega esse $1 milhão? Por que o cara não faz esse tipo de coisa? E você lembra, a desculpa é sempre a mesma. Eu não preciso do dinheiro. Eu falei, tá, você não precisa, mas o que você não poderia fazer para ajudar os outros com $1 milhão? Isso foi o passo seguinte do Rand, que ele resolveu fundar uma fundação, James Randi, aonde ele oferecia $1 milhão para quem demonstrasse um poder paranormal. E veja bem, o Rand ele não queria desmoralizar o paranormal. Ele só queria testar para ver se realmente funcionava, se era algo interessante, se esse cara realmente tem poderes, a gente tem que testar. Não é só, eu tenho poderes, uau, ele tem poderes. Então, assim, veja bem, aplicar um método científico em poderes paranormais não é para desmoralizar. Muitas pessoas acham assim, pô, tá querendo humilhar, desmoralizar o paranormal, deixa ele em paz. Não, a gente tem que testar para ver se realmente ele não tá enganando vocês e se ele não tá se enganando, porque às vezes o cara até acha que ele realmente tem poderes. Exato. E aí o James Randi, nos anos 80, ganhou um programa de TV em que podia ser famoso ou não. A pessoa chegava lá e, beleza, vamos aplicar um método científico, vamos testar os seus poderes ao vivo. Então teve várias pessoas que ele foi, digamos assim, desmascarando, e era muito legal, porque alguns realmente eram picaretas, outras não, outras eram pessoas humildes, que achavam que tinham poder, e o Andy, cara, desculpa, mas não passou do teste, sabe? Que coisa. Como o cara que detectava água, não tem as varetinhas que detecta água? O cara jurava que ele conseguia detectar água. E aí pegou 20 caixas, cada uma com galão vazio de água e galão cheio. E aí o cara tinha que identificar dessas 20 caixas qual que tinha água, qual que tinha um galão cheio d'água, né? E aí tinham 5, das 20, tinham 5 galões com água. O cara falou, eu vejo que tem 8. Tá, e quais são? Errou todas. E aí, sinto muito. Tinha um cara que via a aura. Eu vejo a aura das pessoas. Tá bom, vamos testar? Vamos testar. Até pra, se o cara vê a aura e isso for comprovado cientificamente, caramba, vai mudar muita coisa no mundo da ciência. E aí o Rand falou, se eu botar uma porta, uma porta solta, né, assim, 5 portas com 5 voluntários atrás, você não tá vendo essas pessoas, você consegue ver a aura por cima dessas portas? Cara, consigo. É porque só a porta, né? É para tapar a pessoa que tá lá, Sim. O cara não pode ver a pessoa. Então, 5 portas, com cada uma com uma pessoa atrás, porta A, B, C, D, E. E aí a aura sobe, você consegue ver a aura? Consigo. Consegue diferenciar essas auras? Consigo diferenciar, elas são diferentes. Ok, apaga a luz. Pessoas passem pelas portas, vêm para frente do palco, se misturem. Uhum. Ele não pode saber quem estava atrás de qual porta. Acende a luz, aí tá lá as 5 pessoas. Agora, você consegue identificar quem estava na porta A, quem estava na porta B, quem estava na porta C pela aura. Porque, assim, alguém que... num teste randomizado, assim, a pessoa pode acertar uma de 5, 2, até 2 é até difícil de 5, mas acertar os 5 é 1% de chance só. É uma porcentagem muito baixa. É uma porcentagem muito baixa, mas como você vê a aura da pessoa, não vai ser difícil de você colocar. E mesmo que a pessoa consiga, assim, se for ao acaso, digamos que ela deu uma sorte extraordinária e acertou as 5. É só fazer melhor de 3. Pois é. É só repetir e ver. É mesmo? Conseguiu? Vamos fazer 2 vezes. E o cara acertou Vamos fazer 2. 3. Só 2 pessoas. Foi bem até. Foi bem até. Ele foi bem até, né? Mas ele, infelizmente, não comprovou um poder paranormal. Então, assim, e 100 anos, o Rand virou 100 anos, viveu 100 anos. Agora deu 100 anos dele. Ele morreu em 2020. Quase bateu 100. Ele quase bateu 100. E ninguém nunca, nesse tempo, conseguiu provar que tinha um poder paranormal. Né? E até hoje tá lá para quem quiser. Porque ele tem os outros mágicos que apoiam ele, né? A Fundação Rand ainda existe
Eu trouxe um cristal aqui para vocês e tinha uma mulher que falava, que era a maior especialista de cristais da Inglaterra, e ela disse que o cristal ele tem uma energia, ele te dá, até pode aumentar sua força, seu equilíbrio. Eu lembro que eu fui na Mystic Fair, um evento místico, e o cara me deu uma pulseirinha do equilíbrio, do chakra, você ficar mais equilibrado. Ele fazia um teste comigo. Vou tentar puxar o seu braço. Aí você se desequilibra. Desequilibrei. Agora bota a pulseirinha do equilíbrio. Vou puxar de novo. Tá mais firme. Viu? O cara só puxava menos, né? Isso me lembrou. Ou você acaba sendo... Você enrijece mais. É uma indução, né? Se eu botar a pulseirinha, eu vou enrijecer mais, né? Ou o cara pode puxar menos. E pode ser involuntário. Não é que você combinou isso com o cara. E a mulher fazia isso. Ela pegava o cristal, pegou uma pessoa da plateia, estica o braço. Vou testar seus músculos. Ó como é que tá mole. Como é que tá mole. Agora segura o cristal. Segura o cristal. Aperta o cristal. Apertando. Tá sentindo a energia do cristal? Tá energizando. Não tá mais firme? Que coisa. E assim não é como se você quase não tivesse encostado agora. É o cristal. É o cristal. E assim ela comprovava o poder dos cristais. Em equilibrar. Aí o James Randi falou, tá bom, vamos testar. Ele pegou um saquinho, ele botou 5... O cristal misturou com 5 coisas aleatórias, sei lá, apontador, brinquedo de criança, caixinha de matar-rato, chumbinho. E aí ele dava para a voluntária, a mulher dos cristais não podia ver o que a voluntária estava segurando. Ele falou, agora você consegue fazer a mesma coisa e o cristal vai estar mais rígido, né? As outras não. E aí foi uma por uma. Pegou uma coisa, tá? Não é essa. Então vai para a caixinha que não é essa coisa. Aí teve uma hora que ficou rígido. Então você acha que ela está segurando o cristal? Sim. Então deixa eu pegar aqui a caixinha que tem coisa boa. Tá, ok. E aí no final revelou, olha, a mão rígida que você achou que era o cristal, na verdade era veneno para rato. Não, e o louco é porque essa mulher é capaz que acreditasse. Essa acreditava. Porque essa coisa do involuntário. E é uma coisa muito simples, né? É muito simples. É que nem a pulseirinha. Olha só, realmente. E sabe uma coisa que eu acho interessante? E assim, não entendam as pessoas que são religiosas como sendo isso uma agressão ou uma ofensa. Na verdade, eu acho até que às vezes as pessoas... se eu fosse uma pessoa que acreditasse nessas coisas, eu diria que, poxa, que divindade mais pouco criativa de fazer as coisas de uma maneira tão estável assim, né? Deveria pensar um processo mais complexo. Afinal de contas, né? É uma pessoa, se não for toda poderosa, pelo menos com muitos poderes, né? Uma divindade toda poderosa ou algo assim, né? Porque eu achei engraçado que eu tava conversando com uma senhora esses dias e ela tava vendo uma flor, né? E eu, assim, eu não manjo muito de flor, mas eu sabia a espécie daquela planta, tal, não sei o que. Ela olhou e falou assim, ai, como Deus é maravilhoso. E eu cheguei e falei assim, uma aula de botânica resolvia uma parte disso. E isso não quer dizer que Deus não existe. Isso mal quer dizer que Deus não seja criador, mas só tá dizendo que, tipo assim, cara, a explicação não é essa. Né? E, assim, tem uma disciplina nas geociências que chama cristalografia. Você aprende sobre os cristais. Você aprende de onde eles vêm, como eles são formados. Deve ter essa aula da energia, então, olha, né, tá vendo? Né? Você olha no microscópio, na lupa, como que estão, como que é a formação, a ultraestrutura deles. Você faz estudos sobre o quanto que é a dureza, se passa luz ou não, porque tem alguns que são transparentes. Isso aqui, como eu tinha te falado, isso daqui na verdade não é o cristal. Isso aqui é carvão mineral. Isso daqui é um pedaço de... Deixa eu ver o que é isso aqui. Quer dizer... tem toda a cara de ser carvão mineral, na verdade. Mas, enfim... Eu trouxe lá de casa. Não, legal. Mó legal isso aqui. Você sabia que se você botar o carvão boiando na água, quando a visita chega, se ela tiver energias ruins, o carvão afunda, né? Olha, que Porque incrível. o carvão puxa energia ruim da pessoa. Puxa energia Minha ruim. avó que fazia isso. Muito bem. Uma hora vai afundar esse carvão. Uma hora afunda o carvão. Que e pena vai que justo na pessoa mais legal do mundo. Seu amigo né? vai chegar, você vai ver o carvão. Ai, meu Deus. Ele não é meu amigo. O tempo coitado. todo. Olha a sacanagem que você faz com a pessoa. Pois é. Mas enfim, prossiga. É só, assim, se a pessoa... Tudo bem, às vezes não tem acesso, mas hoje em dia já não é mais desculpa pra isso.
estudar sobre cristais. Você tem todo um estudo de cristalografia que explica tudo isso. Cristais são explorados economicamente. Então você tem, esses estudos são importantes. E aí você desmistifica de tal forma que a coisa fica um pouco mais assim, que você vê que os poderes que você está apregoando aos cristais são fruto de ignorância. Porque conhecendo mais, ia ser até mais legal, você refina a sua crença. Se refina. Ao invés de você fazer uma coisa grosseira, tipo, o cristal tem energia, que não faz nenhum sentido, né? É tão interessante a natureza dos cristais, de fato, sem energia nenhuma. É tão interessante como eles se formaram, do que eles são compostos, qual o padrão de crescimento. Por que a pessoa não pode ter o mesmo fascínio que ela tem pelas energias dos cristais, que a magia fascina, seduz? Por que a pessoa também não pode se seduzir pelo estudo do cristal, pelo que a ciência sabe do cristal? E o louco é isso, você tem pessoas que estudam isso a vida inteira. Lá nas geociências tem uma disciplina só de cristalografia. São cientistas muito mente fechada. Muito mente fechada. É uma coisa assim. E é isso que me deixa... incomodado. Chateado de alguma forma. Eu ia finalizar com essa incomodação também. Porque a pessoa... ela nem se preocupa. Tudo bem, essa senhora aí que você falou, do cristal segurado, como você falou, era uma pessoa simples que acreditava no seu poder. Ela realmente acreditava que a coisa podia Mas existir. se você, por um acaso, vê alguém que fica veementemente dizendo que tem um poder ou outro com coisas que são explicáveis cientificamente, me dá uma impressão ruim do desleixo da pessoa de não ter ido ler a bibliografia básica. Tem disciplina que você pode fazer como ouvinte. Você não precisa estar matriculado na universidade, você conversa com o professor e você pede para fazer como ouvinte. Você não precisa atrapalhar, não precisa fazer... Você senta lá no fundo, vai anotando, tira dúvidas depois. Né? Isso daí existe em várias universidades que você consegue fazer. Poxa, sabe, se informa primeiro daquilo que você está querendo fazer, nem que seja para mentir com convicção, com mais propriedade. Né? Pô, a pessoa não vai a fundo daquilo, né? Isso me deixa um pouco chateado. Porque você vê que, cristal é um troço tão legal, é uma coisa tão interessante do ponto de vista geológico, do ponto de vista de formação, e a pessoa reduz o cristal olha, te deixa mais forte por causa da energia do balanço. Porra. Pois é. Sabe, aquele célebre ponto, né? O Douglas Adams não falava? Por que a gente precisa, não basta nós enxergarmos a beleza de um jardim, a gente tem que imaginar fadas nele, né, no jardim. É o típico caso de como que a beleza do jardim é mais legal que a fada. A pessoa tem que saber enxergar a beleza do jardim. Exato. Ela tá tanto tempo de vida enxergando as fadas e vendo a beleza das fadas que ela tem dificuldade em apreciar o jardim. E é mais legal às vezes. O jardim também é fascinante. A realidade do jardim é extremamente fascinante. Também é sedutora, mas você tem que saber colocar esse óculos, entender essa outra forma de ver o mundo, sem ter as fadas. Assim... E essa é uma das maiores injustiças pra mim, porque o Rand, ele ganhou uma fama muito negativa, porque ele era o cara chato que acabava com a magia. E as pessoas continuavam acreditando em seus gurus e falavam, o Rand que é o vilão, que chega aqui pra querer acabar com a nossa magia, acabar com as estruturas do que me conforta. Então, mesmo quando o Rand ele mostrava a picaretagem, as pessoas não desacreditavam e ficavam puta com o Rand. Porque quem que tá chegando aqui e tá me deixando angustiado, que tá acabando com o meu conforto, Exato. que tá acabando com o meu senso de coletivo, que tá tirando eu me sentir especial. Quem que é o culpado? É o Rand. É esse barbudo careca aí. Um cientista chato que quer testar aquilo que eu não quero ser testado porque é uma mentira confortável. Eu não quero testar essa mentira. Se ela me traz conforto, eu quero acreditar nela. Eu tô nem aí para testar ela. Então é muito difícil as pessoas saírem dessa sedução que já seduz elas durante 10, 20 anos. Então a ciência, existe um pré-julgamento, acho que é muito injustiçado, tanto o Rand quanto a ciência, por essas pessoas. Eu entendo essa questão, mas... É delicado isso. É delicado. E mais do que isso, né? O James Rand ele se aventurou por questões até mais complicadas. Você lembra do teste da homeopatia que o James Rand fez? O James Rand fez um teste
Quer dizer, ele financiou, né, um teste em homeopatia. Foi uma das publicações mais abrangentes, das primeiras a fazer duplo cego, foi acompanhada de perto por James Randi, para fazer aquele negócio assim de aplicação, né, que nem a pessoa que estava aplicando sabia se era homeopatia ou não. Entendeu? Nem a pessoa que recebia e nem quem estava aplicando sabia, que era o primeiro duplo cego com homeopatia. E aí o resultado foi, obviamente, um fiasco. E eu lembro que aí foram entrevistar o James Randi, ele estava genuinamente chateado. Ele falou, ia ser tão legal se isso fosse verdade, ia ser uma revolução tão grande na medicina. E ele falou, eu tô realmente decepcionado, porque eu tinha alguma esperança de... Então, é aquela coisa de você achar que o James Randi estava só querendo acabar com a magia dos outros. Pois é. Não, ele realmente tava com vontade. Aí a gente tá falando de vontade. Sim. Que a homeopatia funcionasse. Ele falou assim, é muito menos agressivo, é muito menos danoso do que um remédio alopático, é muito mais, sabe, é muito mais fácil de tratar. Seria muito bom se a homeopatia funcionasse, mas não funcionou. E aí ele fazia uma palestra divertidíssima, aliás, né, de mais de meia hora que ele fazia, explicando a homeopatia. Né? E no final ele não tomava... a overdose homeopática. Overdose homeopática, que se funcionasse eu teria morto agora. Porque eu tomei ele fazia uma overdose. Quantidade Isso mesmo, no não final sei da se tinha palestra. arsênio, alguma coisa assim, mas diluído em milhares de vezes. No final da palestra ele fazia isso. Então, assim, tem muita legal. história, né? Não dá pra ficar contando tudo aqui. Se você quiser procurar saber mais do James Randi, vale a pena. Ele tem vários vídeos. Eu queria falar tanto mais sobre ele, tantos outros picaretas que ele desmascarou, e quão bela foi a sua história de vida em querer proteger as pessoas que são enganadas por picaretas e psicopatas. E você sabia que no final da vida ele saiu do armário, né? Sim. Ele ficou no armário por 90 anos. Naquela época, né? Hoje em dia já é difícil. E ele era casado com um cara que ninguém sabia, Sim. né? E ele com 90... Quer quem era próximo sabia, né? Não, viveram juntos felizes até o final da vida dele. Extremamente idoso. Isso aí foi bem interessante. Foi sim. Então, assim, seria muito interessante as pessoas começarem a compreender mais a ciência sem julgar ela como se fosse uma coisa chata, mente fechada, né? E entendermos a beleza que existe na ciência, enxergarmos a beleza do jardim sem precisar acreditar nas fadas e conseguir ver com esses óculos. E a gente aqui, com os 3 elementos, a gente tenta mostrar essa nova forma de ver a vida. A você ver através desses novos óculos a beleza da realidade, a magia da realidade, o quanto a realidade seduz e é fantástica em suas descobertas e em seus mistérios. A realidade é tão legal. É muito legal. Nesse sentido. Claro, a nossa vida pode ter um monte de coisa ruim, mas a realidade como um todo, entender como as coisas funcionam... Fascinante. É muito fascinante. É fascinante. Tipo, você olhar o jardim e imaginar como cada planta evoluiu, como que cada bicho consome ali os seus recursos. Com o microscópio você vê uma gota d'água, tem um universo naquela gota d'água de micro-organismos e bichinhos e tardígrados. Tem tardígrados, é isso que eu ia falar. Uau, novos mundos. Isso é tão legal. Só os insetos também, é tão maravilhoso. E aí você começa a ler, você pega... É foda que é importante ter material em português para as pessoas do Brasil conseguirem se interessar. Mas, cara, você começa a ler, aí começa a abrir um mundo, assim. E aí, de repente, você tá querendo ver mais coisa. E aí tudo começa a fazer sentido. E aí, de repente, você tá... Cara, é muito mais legal que a fada. Seja seduzido pela realidade. Você não vai se arrepender. Nós somos os 3 elementos. E é isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado. Um abraço ao nosso patrocinador, a Alura. Não se esqueça de conferir aqui embaixo o link, tá certo? Tá na descrição. Dá uma olhada. Não é magia, é tecnologia. Alura. Muito bem. E é isso, gente. Fico feliz que vocês tenham conhecido um pouco mais do James Randi. É muito merecido dele ser conhecido, eu passar essa mensagem, essa palavra adiante. E até os próximos vídeos. Valeu! Beijo do gordo. Uou! Temos um programa. Ficou legal?